Você já se perguntou por que algumas mulheres atraem todos os olhares, mesmo sem tentar? Elas não estão se exibindo, nem forçando uma pose. Às vezes, estão até em silêncio. Mas há algo ali, algo que chama a atenção, que deixa marcas, que hipnotiza. E o mais curioso? Muitas vezes nem são as mais bonitas da sala. Nem estão maquiadas, nem vestem roupas caras. Mas tem algo que não se compra, não se imita. E não se ensina nos vídeos de como ser desejada. Talvez você ache que é sorte, ou carisma, ou até manipulação. Mas a verdade é mais profunda e mais simples. Essas mulheres não atraem por causa de um rosto. Atraem por causa de uma presença. Uma presença que só existe quando a gente se pertence. Essa presença não é barulhenta. Não precisa de aprovação. Não implora atenção. Ela nasce do silêncio, da paz com quem se é, do corpo que a gente habita com orgulho. Mesmo nos dias em que não se sente bem, ela não precisa ser validada por olhares, porque ela vem de dentro, mas infelizmente a maioria de nós foi ensinada ao contrário. Fomos ensinadas a competir, a agradar, a ser mais magras, mais doces, mais perfeitas. Fomos ensinadas a ser o que esperam, e não o que sentimos. Crescemos acreditando que, para sermos amadas, precisávamos chamar atenção. Precisávamos nos destacar. Precisávamos ser escolhidas. Mas ninguém nos ensinou a nos escolher. Primeiro, e é por isso que algumas mulheres, mesmo lindas, continuam invisíveis. Enquanto outras, aparentemente comuns, brilham sem esforço. Não é sobre beleza. É sobre magnetismo emocional. É sobre energia. E toda mulher que se reconcilia com quem é, mesmo com suas feridas, ativa uma luz própria que nenhum homem e nenhuma pessoa consegue ignorar. Esse vídeo não vai te ensinar a atrair ninguém, mas pode te lembrar do que você nunca deveria ter esquecido, que o amor mais poderoso é o que começa em você. Talvez essa reflexão não te traga uma resposta pronta, mas pode abrir uma porta para você voltar a se ouvir, se acolher e se lembrar de quem você é. Se fizer sentido para você, já se inscreve aqui no canal. Positivamente em Amor Próprio. Aqui a gente se reconstrói com verdade, com afeto, e no tempo certo, o nosso... Quer saber o que faz uma mulher realmente ser magnética? Na próxima parte, a gente vai falar sobre o que acontece quando você não precisa mais mendigar afeto, porque aprendeu a ser lar para si mesma. Tem uma força quase invisível, que só nasce quando a gente se recusa a se diminuir, é a força. De uma mulher que já se humilhou por amor, e que decidiu que nunca mais faria isso com ela mesma. Sabe quando a gente corre atrás de alguém e sente que está perdendo um pouco da nossa dignidade a cada tentativa? Sabe quando a gente se arruma, manda mensagem, espera a resposta, tenta conversar, tenta salvar, tenta justificar o injustificável, e tudo que recebe de volta é silêncio, descaso ou migalhas? Pois é. Quase toda mulher já passou por isso. Mas existe um ponto de virada. Um instante silencioso que ninguém vê, mas que muda tudo por dentro. É quando você, em silêncio, escolhe a si mesma. Não é um grito, não é vingança, não é orgulho, é amor próprio amadurecido. É como se algo em você dissesse: eu não vou mais me convencer de que isso é amor, porque não é. Essa escolha não vem da raiva. Ela nasce da exaustão. Da dor de se abandonar tantas vezes tentando ser suficiente para alguém que nunca te viu por inteira. Quando uma mulher entende que não precisa mais implorar para ser amada, ela muda de energia. E essa mudança é sentida. Porque ela para de se oferecer, para de se moldar, para de se encolher, ela passa a se pertencer. E é isso que confunde tantos homens, porque eles aprenderam a reconhecer beleza, mas não sabem como lidar com presença. Presença não se conquista com filtro, com corpo, com roupa. Se conquista quando a alma volta a se habitar o corpo. E mulher, que habita o próprio corpo, que não se fragmenta tentando agradar, que sabe onde está seu valor. Ela não precisa chamar atenção. Ela simplesmente atrai. E sim,
Isso pode causar estranheza. Homens que não estão prontos para lidar com uma mulher inteira vão se sentir desconfortáveis. Vão tentar desqualificar, diminuir, manipular, porque o brilho de uma mulher que se ama ilumina demais e também revela as sombras de quem está ao lado. Se você já mendigou amor e hoje sente que está cansada, eu te entendo e quero te lembrar. Você não precisa virar pedra para parar de se machucar. Você só precisa voltar a se escolher. Voltar para dentro. Se reconectar com a mulher que você foi antes de se perder tentando ser aceita. Se isso tocou algo em você, comenta aqui embaixo com ou compartilha com alguém que precisa lembrar disso também. Na próxima parte, a gente vai falar sobre o poder silencioso de quem sabe o que merece. E não tem mais medo de perder o que nunca teve de verdade. Tem uma força que não faz barulho, mas transforma tudo ao redor. A força de quem não implora, não insiste, não se justifica. É a força de uma mulher que sabe o que merece. Ela não precisa levantar a voz, nem provar o próprio valor. Ela entra em um ambiente e sua energia já avisa. Aqui tem alguém que se respeita. E não é porque ela não sente medo, nem porque nunca amou demais, é porque ela já se perdeu tanto tentando ser aceita, que hoje prefere ser deixada do que se deixar de novo. Ela entendeu que perder alguém que não a valoriza nunca foi uma perda, foi livramento. Esse tipo de presença não é aprendida em livros, nem construída em uma noite. Ela nasce da dor, da decepção, da solidão que sangra, mas também da escolha de não se repetir mais, de não abrir mão da própria paz por migalhas de companhia. Você já reparou como algumas mulheres entram em um lugar e não precisam se arrumar demais, nem sorrir demais, nem agradar ninguém, e mesmo assim são notadas? É porque elas carregam o olhar de quem não precisa conquistar, só se conectar. Elas não estão disputando espaço. Elas têm um espaço dentro delas tão inteiro que qualquer coisa fora precisa ser, no mínimo, respeitosa. E essa clareza assusta quem ainda se aproxima com jogos, com testes, com promessas vazias. Homens assim sentem que não tem como vencer, porque essa mulher não está jogando. Ela está vivendo de verdade. Ela ama, mas não se perde. Ela se entrega, mas não se anula. Ela sente, mas não se apaga. E o mais bonito? Essa mulher não quer ser admirada. Ela quer ser acolhida. Ela não está buscando aplausos. Está cultivando vínculos reais. Ela prefere um silêncio respeitoso a um discurso bonito que não tem ação. Ela prefere o tempo certo. A pressa que atropela. Se você já se sentiu demais por ser intensa, sensível, profunda, talvez seja porque estava tentando caber num lugar pequeno demais para a sua alma. E tudo bem, porque quando a gente descobre o próprio tamanho, para de se encolher só para ser aceita. Se você está curtindo esse vídeo, aproveita para curtir aqui também. Isso ajuda o canal a alcançar mais mulheres que precisam se ouvir de novo. Na próxima parte, vamos falar sobre o que realmente sustenta o magnetismo feminino e por que ele nunca nasce da aparência, mas do vínculo entre alma e verdade. Tem algo que ninguém te contou, mas que você talvez sempre tenha sentido. Que realmente atrai, não é o corpo, nem a roupa, nem o rosto bonito. O que realmente atrai é a coerência entre o que você sente e o que você vive. É quando a sua alma não está brigando com o que você diz. É quando o seu corpo não precisa performar segurança, porque já está sendo habitado com verdade. É quando a sua fala, sua postura, seu silêncio, tudo comunica a mesma coisa. Eu me reconheço e eu me respeito. Mulheres assim têm uma força que não pode ser imitada, porque ela não vem de fora. Ela vem de dentro. De um lugar tão verdadeiro que quem se aproxima sente, mesmo sem entender o que é. Esse é o verdadeiro magnetismo feminino, aquele que nasce do alinhamento interno. Só que muitas mulheres passam a vida tentando parecer fortes, confiantes, decididas, enquanto estão desmoronando por dentro. Tentam seguir regras,
se encaixar em fórmulas de feminilidade magnética, seguir padrões de comportamento, autocontrole, sedução, mas tudo isso desaba quando a alma não está ali, porque o que seduz de verdade é a verdade. É quando uma mulher tem coragem de ser inteira, mesmo com medo, de ser gentil, mesmo sendo firme, de ser profunda, mesmo sabendo que nem todo mundo vai acompanhá-la. É quando ela não precisa ser perfeita, porque já entendeu que a luz que carrega também nasce das sombras que acolheu. Essa mulher é raridade. E justamente por isso, é inesquecível. Ela não é aquela que todos desejam, mas é aquela que ninguém esquece, porque ela provoca presença. E presença é um tipo de beleza que não envelhece, que não se desgasta, que não depende do olhar do outro para existir. É por isso que algumas mulheres chamam atenção sem fazer esforço, porque não estão tentando. Só estão sendo quem são. E isso, hoje em dia, é quase revolucionário. Você não precisa se transformar em outra mulher para ser amada. Você só precisa ter coragem de voltar a ser quem você era, antes do mundo dizer que isso não bastava. E se essa mensagem tocou alguma coisa aí dentro, permanece comigo. Na próxima parte, a gente vai falar sobre o que acontece quando a mulher se torna lar para si mesma. E por isso, nunca mais implora por abrigo no outro. Tem uma virada silenciosa que acontece depois de muita dor. Não é de um dia para o outro. E ninguém vê de fora. Mas você sente. Sente quando percebe que não espera mais que alguém venha te resgatar. Sente quando percebe que, mesmo doendo, você consegue se acolher. Sente quando a carência não grita mais. E no lugar dela, nasce um tipo de serenidade que te faz respirar com mais leveza. É nesse momento que a mulher deixa de buscar abrigo nos outros e vira abrigo para si. Ela se olha com mais compaixão, se perdoa com mais gentileza. Aceita que nem sempre vai acertar, mas decide que vai estar do lado dela, mesmo quando errar. Essa mulher não precisa mais de promessas para acreditar que é amada. Ela sente o amor dentro. E aí acontece o que pouca gente fala. Ela começa a atrair pessoas que sentem essa força, mas que também se assustam com ela, porque não é fácil se relacionar com alguém que não precisa mais de você para se sentir inteira. Ela não aceita qualquer presença só para preencher o vazio, porque ela já se transbordou. Ela não corre atrás de quem vai embora, porque ela sabe que o que é verdadeiro permanece. Ela não implora por reciprocidade, porque aprendeu a se dar primeiro tudo aquilo que esperava do outro. Quando a mulher se torna lar, o olhar muda, o corpo muda, o tempo muda. Ela não tem pressa, não tem urgência, não tem desespero, ela tem paz. E isso muda tudo, porque a paz dela é o filtro. Antes, ela aceitava qualquer migalha, com medo de ficar sozinha. Agora, ela prefere a solidão à companhia de quem não sabe acolher. Antes, ela confundia presença com amor. Agora, ela entende que amor não é só estar, é como estar. Ela se tornou casa. E por isso, só quem vier com respeito, com cuidado, com maturidade, vai entrar. E mesmo assim, não vai ser para morar. Porque hoje ela entende. Ninguém tem o dever de completar o que já é inteiro. Se você está construindo esse lar dentro de você, mesmo entre ruínas, mesmo cansada, eu te vejo. Você não tá sozinha. E tudo que você tá cultivando aí dentro vai florescer. Fica comigo, porque na próxima parte a gente vai encerrar com uma lembrança poderosa. Você não precisa ser perfeita para ser amada. Você só precisa ser verdadeira. Consigo. Talvez você tenha crescido achando que precisava ser sempre a melhor, a mais bonita, a mais paciente, a mais compreensiva, a mulher que suporta, que cuida, que entende, a mulher que não erra, que não incomoda, que não chora na frente dos outros. Mas deixa eu te contar uma coisa, que pode parecer simples, mas pode mudar a sua vida. Você não precisa ser perfeita para ser amada. Você pode ter dias ruins, pode ter inseguranças, pode ter cicatrizes, pode ter uma história cheia de erros e recomeços.
E ainda assim, você é digna de amor, porque amor de verdade não exige máscaras, nem performance, nem força o tempo todo. Amor de verdade não cobra que você esconda o que sente, ele acolhe, ele sustenta, ele permite que você seja inteira, e não apenas a parte que agrada. Mas tudo isso começa quando você decide se amar assim também. Não só nas suas vitórias, mas nas suas falhas. Não só quando tudo está organizado, mas também quando está bagunçado aí dentro. Quando você aprende a se olhar com mais ternura, mesmo nos dias em que só consegue chorar. A mulher que se ama com verdade não é aquela que se acha melhor do que ninguém. Ela é aquela que parou de se achar menor que todo mundo. Ela é aquela que aprendeu que não precisa competir, agradar, se moldar para ser vista. Ela só precisa se ver. E se ver com amor. E sabe o que acontece quando ela se vê com amor? Ela começa a ser vista com outros olhos. Porque tudo muda quando a gente muda o olhar sobre si mesma. Se você ficou comigo até aqui, eu só quero te agradecer. Por permitir que essa conversa acontecesse. Por dar espaço para essa verdade entrar. E por, quem sabe, se lembrar de algo que o mundo tentou te fazer esquecer. Você não precisa se consertar para merecer amor. Você só precisa se lembrar de quem você é. Se essa jornada tocou o seu coração, se inscreve aqui no canal Positivamente em de Amor Próprio. Aqui a gente se reconstrói sem pressa, sem culpa, e com a verdade que acolhe até os pedaços que ninguém vê.